Então, boa tarde a todos. Meu nome é Carla Castanho, eu sou estudante de doutorado, meu orientador é o professor Rafael. Eu vou falar um pouquinho sobre o início da minha pesquisa, faz pouco tempo que eu comecei. Então, é mais uma fala introdutória da área e das possibilidades de pesquisa que a gente vislumbrou. Então, a minha temática é modelo de identidade digital descentralizada para cidades inteligentes. Aqui um roteiro. Primeiro eu vou falar um pouquinho de cidades inteligentes, quais as características, quais os problemas apresentados. Depois eu vou entrar na identidade digital, né, falando do modelo centralizado e descentralizado, e aí sim apresentar algumas possibilidades de pesquisa. Bom, o conceito de cidades inteligentes, né? Existem vários conceitos. Mas o objetivo principal de uma cidade inteligente é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, né? Uma forma de fazer isso é através de uma infraestrutura tecnológica para proporcionar vários tipos de serviços que façam com que essa qualidade de vida dentro da cidade seja melhorada. Esse autor, ele descreve 6 dimensões para a gente verificar o nível de inteligência, digamos assim, de uma cidade. Né? Eu tenho a parte econômica, que seria o empreendedorismo, o investimento das empresas da cidade na qualidade de vida do cidadão, a cooperação entre essas empresas. Eu tenho a mobilidade urbana, onde entra toda a questão de acessibilidade na cidade, a questão de disponibilização de novos meios de transporte, como, por exemplo, ciclovias, para incentivar a população a usar bicicletas. Também o desenvolvimento de transportes coletivos mais inovadores e sustentáveis. Eu tenho a parte de governança, que seria a transparência dos dados para o cidadão, a participação dos cidadãos na vida pública, né, e a promoção de políticas sociais, né, através do governo para essa população. Tem a parte também de meio ambiente, que daí poderia se trabalhar a poluição da água, a poluição do ar, coleta de lixo, né? Toda essa parte ambiental. A parte das pessoas, que seria o capital humano e social, então o nível de qualificação dessa população, o nível de criatividade, o quanto essa população participa da vida social, né, e pública dessa cidade. E a parte da vivência das pessoas, da qualidade da vida das pessoas, que seria a qualidade da educação, da saúde, da habitação, do turismo e assim por diante. Então, digamos que nesses 6 aspectos aqui, através de uma pontuação que até já existe em nível da Europa, eu consigo dizer o nível de inteligência de uma cidade. Bom, no mundo inteiro, as cidades inteligentes elas estão concentradas mais em países desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento. Então, a gente tem aqui uma grande concentração na Europa, nos Estados Unidos, na China e no Japão. Tá? Também tem várias iniciativas de cidades inteligentes no Brasil, e ali eu coloquei uma lupinha sobre o Rio Grande do Sul, né? Porque o foco da pesquisa seria a cidade de Santa Rosa, então. Dentro desse contexto de cidades inteligentes, a gente tem uma coisa que a gente chama de monopólio. Tá? O que seria isso? Essas cidades, elas estão equipadas com sensores, conectores, roteadores, que o tempo inteiro estão coletando uma grande quantidade de dados, né? E essas cidades, muitas vezes, elas usam ou são baseadas, né, em uma infraestrutura tecnológica que é fornecida por grandes empresas, como Google, Facebook, Amazon e assim por diante. E essas empresas, através dessa infraestrutura tecnológica, elas coletam uma grande quantidade de dados que são transformados em conhecimento. Então, essas empresas, elas conhecem muito bem os nossos hábitos de consumo, as nossas opiniões políticas, os nossos hábitos de lazer. Então, é de se imaginar, se todos nós formos pensar, que muitas vezes elas conhecem mais sobre nós do que nós mesmos, né? E só que essa centralização da internet nas cidades inteligentes, envolvendo essas grandes empresas, ela traz, num nível social, vários riscos, né? Que são cada vez maiores. Então, eu tenho riscos em 3 domínios, basicamente. No nível técnico, no nível empresarial e no nível social. No nível técnico, todos nós já passamos por isso. Vamos imaginar que a gente tem um ponto de falha numa grande plataforma que muita gente usa. Isso afeta que vai paralisar os serviços para todas as pessoas que usam essa plataforma e para as empresas também. Já aconteceu com o WhatsApp, com a plataforma do Google, né, entre outras. No nível empresarial, pode-se formar monopólios de empresas que visem lucro próprio.
né? E não um investimento em serviços de inovação para as cidades. E no nível social, é a vigilância excessiva, né? A vigilância excessiva, ela pode levar à manipulação política, né? À manipulação social. Então, todos esses assuntos que estão bastante em alta hoje. Diante de todo esse cenário, então, de cidades inteligentes, né? De tudo isso que pode acontecer em termos de riscos, o que seria o ideal, então? O ideal seria uma cidade inteligente que não dependesse desses serviços, né, fornecidos por essas grandes empresas que dominam a internet, e as pessoas e os serviços dessa cidade, eles estariam numa posição de produzir, né, e também compartilhar conhecimento em prol da própria comunidade daquela cidade. Esse seria o cenário ideal. Passando, então, de cidades inteligentes para como elas são, quais problemas têm, qual seria o cenário ideal, eu vou entrar agora para falar um pouquinho da identidade digital. Depois eu vou contextualizar dentro de cidades inteligentes. Tá? A gente tem uma definição bem geral aqui de identidade digital, que seria um mecanismo, né, técnico e digital para identificar um indivíduo, né, e sem contato pessoal. E ela segue os mesmos parâmetros de uma identidade civil, ou seja, ela tem que ser inclusiva, ela tem que ser acessível, ela tem que ser portátil, né? E ela tem que ser persistente também. E essa identidade digital, ela possibilita o acesso dentro de uma cidade inteligente a todas aquelas áreas que eu mostrei antes, né? Então, vocês podem ver que aqui ela está no centro, ligando todos os serviços. Então, através de uma identidade digital, eu posso me conectar a serviços de saúde, de viagens, de compras, telecomunicações, plataformas sociais, plataformas governamentais. Então, eu consigo, dentro de uma cidade inteligente, colocando a identidade digital de forma central, conectar ela a todos esses serviços. E essa identidade digital, a gente poderia dividir ela em duas grandes categorias, tá? A identidade digital centralizada e a descentralizada. O modelo centralizado é o que a gente tem aqui no Brasil. Eu acredito que todos vocês que estão aqui têm um login no GovBR, né, que nos dá acesso a diversos serviços do governo. Então, pode ter acesso à carteira de motorista, carteira de trabalho, fundo de garantia, declaração de imposto de renda, benefícios sociais do governo, né? Então, ela é uma identidade digital centralizada. A Índia tem uma das maiores do mundo, baseada em biometria, né, que tem muitas críticas também por conta das falhas. A China também segue esse modelo. Mas está crescendo cada vez mais o modelo descentralizado, e ele já existe em vários países, né? Como Estônia, Singapura e assim por diante. Vale ressaltar que tanto o modelo centralizado quanto o descentralizado, ele pode ser desenvolvido com base em software ou com base em hardware. Bom, aqui para exemplificar o modelo centralizado, né? Então, acho que todos nós temos esse tipo de identidade digital. Então, você cria, né, uma identidade com um username e uma senha vinculada a um provedor de serviços. Então, aqui nós temos uma identidade do Google, Apple, Facebook, o próprio eGov, né? Então, só de olhar essa imagem, a gente já tem a ideia que nós temos várias identidades digitais espalhadas por aí, né? Há muitos anos, né? Há mais de décadas. Tá? E isso traz algumas desvantagens, né? Os nossos dados, eles não são mais privados. Eles estão espalhados em vários lugares. Isso facilita a falsificação dos dados. As credenciais nossas não são realmente nossas, né? Elas dependem de terceiros. Os dados, eles são armazenados e controlados externamente, e isso leva a poder acontecer o roubo ou a perda de dados. E aí eu coloquei alguns pontinhos ali, porque tem várias outras desvantagens, tá? Já o modelo descentralizado, ele é um pouquinho diferente, né? Eu tenho várias identidades, por exemplo, dados do passaporte, da carteira de trabalho, da própria universidade, dos diplomas que eu tenho. Todos esses dados vão para uma única credencial, né? Onde eu sou o dono da minha identidade. E quando eu vou fazer uma troca com um terceiro, eu vou fornecer somente os dados que eu considerar que são relevantes ou são necessários naquele momento. Então, por exemplo, se eu for entrar em contato com um empregador, né, para prestar algum serviço, eu vou fornecer somente os dados da minha carteira de trabalho, o meu endereço. Se eu for fazer, por exemplo, uma compra, onde eu tenho que comprovar que eu sou maior de idade, tenho mais de 18 anos,
eu vou fornecer somente a minha idade, ou seja, eu não preciso a todo momento deixar expostos todos os meus dados. Essa é a principal característica do modelo descentralizado, né? Então, esse modelo, ele dá para cada indivíduo o controle total da sua identidade, dos seus dados, sem depender de terceiros, né? Isso contrasta bastante com o modelo centralizado. Por quê? Porque o usuário, o proprietário, o indivíduo, ele é dono dos seus dados e ele pode revogar o acesso a esses dados a qualquer momento. Então, se eu quero revogar o acesso dos meus dados a um terceiro, eu consigo fazer isso porque eu sou o proprietário da minha identidade. Ela não pertence, não está armazenada com outras empresas, outros órgãos. Então, isso permite que as pessoas, né, elas utilizem as suas identidades digitais sem depender de terceiros que armazenam ou manipulam ou articulam esses dados. Agora, né, fazendo o funil. Então, falamos de cidades inteligentes, problemas, identidade digital nesse texto, o que nos dá acesso, a diferença do modelo centralizado e descentralizado. Aí a gente chega na ideia de uma identidade digital aplicada a uma cidade inteligente. Então, o que seria o ideal nesse contexto? Então, com uma mesma identidade digital, eu poder ter acesso a vários serviços digitais, tanto de empresas privadas quanto do governo. Tá? E essas implementações de outros sistemas que são fornecedores, onde as empresas são donas das nossas... Na realidade, são donas não. Os nossos dados estão nas mãos dessas empresas, eles não estariam mais. Então, eles estariam nas nossas mãos. Esse é o contexto que eu queria chegar. Tá? Então, a gente focaria no desenvolvimento de um serviço descentralizado de identificação digital para ser usado por vários outros serviços públicos e privados, né? Esse serviço, é claro, ele tem que promover, né, o acesso seguro, ele tem que ser interoperável e ele tem que garantir a privacidade e a segurança dos dados de cada pessoa. Então, não é uma coisa tão simples assim. E qualquer identidade digital com essas características que vá funcionar dentro de uma cidade inteligente, é necessário que ela tenha algumas propriedades. Aqui não estão listadas todas, tá? Algumas principais. Então, o controle de acesso. O proprietário ele tem que ter total controle sobre o acesso à sua identidade, sobre a atualização desses dados também. A persistência. Esses dados eles têm que ser duráveis e atualizáveis. A portabilidade, eu tenho que transportar essa identidade comigo, ela não tem que ficar nas mãos de terceiros. O consentimento, né, para divulgação, ou seja, quando algum dado meu for divulgado, eu tenho que dar o consentimento para essa divulgação, não pode ocorrer sem o meu consentimento. A interoperabilidade, que eu já falei, como essa identidade ela vai rodar com vários outros sistemas, né, ela tem que ser interoperável, tem que navegar sobre essa quantidade de sistemas que rodam sobre arquiteturas diferentes. A transferência segura dessa identidade. Então, quando eu tenho algum dado sensível, eu tenho que ter garantia que quando ele for para um terceiro, vai ser de forma segura. A usabilidade, que é a facilidade de uso, senão os cidadãos não vão aderir a essa identidade, se ela for complexa de usar. A prevenção a falsificações. A verificação dessa identidade, que é poder provar que essa identidade realmente pertence à pessoa que está utilizando ela. A garantia da identidade, então todas as partes envolvidas, né, em alguma negociação, elas têm que ter a garantia que não é uma falsificação ou um impostor ou outra pessoa que está usando essa identidade, e sim o detentor dela. E a realização de transações seguras. Tem vários outros aqui, eu procurei elencar somente alguns principais. Diante de todo esse cenário, então, a gente delimitou algumas possibilidades de pesquisa, tá? Eu estou na primeira fase, né? Então, que é a revisão da literatura, né, que é identificar modelos de identidade digital centralizada e descentralizada existentes, né, através da identificação desses modelos e das ferramentas que elas são baseadas, porque, como eu falei, algumas são baseadas em software, outras são baseadas em hardware. Através dessa identificação, propor um framework de comparação, né, para testar e validar esses modelos. E aí eu deixei em negrito o principal, né, que seria propor um modelo que atende a todos os requerimentos, a todas as requisições que uma identidade digital descentralizada precisa para funcionar no ambiente de cidades inteligentes. Tá? Esse seria
o foco principal, então. E é isso. Não sei se fiquei dentro do tempo, então estou aberta a questionamentos e perguntas. Perguntas? Temos uns minutinhos para perguntas. Vou fazer a pergunta para a Carla. Primeiro, dar parabéns pela apresentação. E mais uma curiosidade, se nesses modelos que já implementam, as cidades que já implementaram experiências de identidade digital, se elas são descentralizadas e quem é que faz a governança disso? Na realidade, isso eu ainda estou estudando. A Estônia... Carla, deixa eu só para nós organizarmos. Quem está apresentando, né, quando você recebeu uma pergunta, eu acho que o pessoal online não consegue escutar a pergunta. Então, de repente, tu repete aí, Carla, de forma mais, né, resumida, e daí tu responde. Funcionamento de modelos descentralizados, né? Aonde que está o desenvolvimento e como que isso funciona, né? Como é que é o teu nome? Eduardo, eu estou nessa fase de pesquisa ainda, né? Porque não faz 3 meses que eu estou pesquisando, então ainda estou levantando dados, estou estudando o modelo da Estônia, vi que tem outros países que estão desenvolvendo também, né? A Estônia, por exemplo, ela é um modelo que é baseado em hardware, né? Então, eu ainda não cheguei nesse nível para te responder corretamente. Qualquer coisa que eu falar aqui não vai estar certo. Tá. Mas eu acho que a Estônia é modelo governamental, né? Acredito que seja, né? Parece que é o governo que... Sim. O estrangeiro pode ter, né? Poder trabalhar. Com os países vizinhos também isso. Eduardo, I think that some of the systems use a kind of consensus as well. Yeah. So if 3 trusted party or 3 parties with some reputation saying yes, this is Luis, they agree, they take that the Luis idea correct, but they have to consensus. I think some systems use that approach. Okay, but so that authority is decentralized rather than to be into a single party. That's the idea, more or less, and they use blockchains. Okay. Pode perguntar, pessoal. Perguntas? Nada, pergunta mais. Entenderam tudo de identidade digital? Tá bem no início, na fase inicial, ainda estou estudando, né, sobre isso. Então, eu procurei mais fazer uma revisão, né, do contexto, né, aonde que vai entrar exatamente a parte da minha pesquisa. Né? Obrigado, Carla. Excelente. Dá para o pessoal ter uma ideia, né? Como a Carla disse, ela está começando, né? Mas a apresentação dela serviu para apresentar um tema a todos, né? Assim como ela também está explorando, né, Carla? E o pessoal conhece. Então, muito obrigado, Carla. Obrigada. Sim, Carla. I think that our problem here is to build something or think of something that can not compete, but to integrate with existing systems. You know, you want to compete against Facebook ID, which is already too big. You have to compete against, or who else provides IDs? Apple. You know, there are some companies that are already providing IDs, and they are centralized. And then you will come with a different decentralized ID, but it has to somehow compensate the existing ones rather than competing because they are too big. They are already too big. I don't know how. I think it makes sense to try to fight against them, to compete against them. They are just too big. I think the system you will design or implement will be used only in some applications where where you can avoid using the centralized. This is the way I can think of. It's just too big, and they are already well established. Those decentralized IDs. Eu vejo que o foco principal é uma identidade digital descentralizada que converse
no ambiente de uma cidade inteligente como Santa Rosa, por exemplo, né? Trazendo foco mais local, que converse com vários serviços da cidade. Ela não vai substituir, né, um Facebook, como Amazon, como Apple, né? Ela vai ter que conversar para aqueles sistemas do ambiente da cidade inteligente, né? Eu acho que esse é o foco principal. That's the thing that we would think to say that you would replace a Facebook ID. Não.